Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de arte. Peguem, por favor, a apostila de arte. Olha aqui, todo mundo, apostila de arte. Como nós já havíamos combinado, material complementar na página 109. Você vai pegar os adesivos e vai colar aqui. Está dizendo aqui, destaque do material complementar, os adesivos de alguns profetas esculpidos por Aleijadinho e cole no quadro a seguir, seguindo a silhueta de cada escultura. Está bem tranquilo porque você vai visualizar a escultura que está aqui, né, na página 109, e você vai pegar o adesivo na página 135, ó, página 135. Aqui o detalhe é só você prestar atenção na silhueta, de como essa imagem é, de como essa obra, né, do Aleijadinho foi essa silhueta da escultura, ok? Então vamos lá para mais uma aula. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Apostila de arte, páginas 98 a 112. Continuação, unidade 6. Aleijadinho fez o desenho inicial para algumas igrejas, como a da imagem a seguir em São João del Rei. Observe. Igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei, Minas Gerais. No entanto, seus trabalhos mais famosos foram esculturas como a série de 12 profetas, feitas para o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, na cidade de Congonhas, também no interior de Minas Gerais. Desde 1985, essas estátuas, assim como toda a área do santuário, são consideradas pela Unesco Patrimônio Cultural Mundial, o que é uma grande honra para o Brasil e mostra como a obra de Aleijadinho são importantes. Veja a seguir. Imagem aproximada de um dos 12 profetas de Aleijadinho. Enorme, né? Uma verdadeira obra de arte. Página 98, vamos para a página 99. Visão geral do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Olha que lindo espetáculo, né? Como ele conseguiu, naquela época, já fazer um trabalho maravilhoso desse. As obras do mestre Aleijadinho, como esse conjunto de esculturas, além de retábulos, altares e oratórios, ilustram muito bem outras épocas e outra realidade do país. O artista mineiro deixou a maioria de seus trabalhos em cidades do interior do estado de Minas Gerais, como Congonhas e Ouro Preto, onde nasceu. As palavras e o texto. Oratório, pequeno espaço destinado às orações dos fiéis da Igreja Católica. Retábulo, área decorativa que fica atrás do alto de uma igreja católica. Essas cidades, além de São João del Rei, Caeté, Mariana, Sabará e várias outras, ainda hoje preservam muitas casas, igrejas, esculturas e até mesmo ruas estreitas, da mesma forma que eram séculos atrás. Eles cuidam, né? Então é um patrimônio que é visto pelo Brasil e pelo mundo todo, historicamente muito bem conservado. Página 100. Você sabe o que significa a palavra preservar? Muitas pessoas usam esse termo quando falam sobre cidades, prédios, casas e objetos antigos. Por exemplo, quando se fala sobre as obras de igrejas desenhadas por Aleijadinho, preservar pode significar, entre outras coisas, salvar, conservar, defender-se de algum mal e até mesmo não destruir. Preservar parece uma ação muito bonita, mas também pode parecer algo muito difícil, não é mesmo? Como podemos salvar uma pracinha antiga de ficar destruída ou mesmo suja, por exemplo? Uma menina chamada Nadia Starkes, de 13 anos, que mora na cidade inglesa de Norfolk, decidiu agir. Ela começou a recolher todo o lixo que encontrava no trajeto entre a sua casa e a sua escola, percurso que ela fazia de bicicleta.
Logo as pessoas começaram a notar todo esse trabalho e esforço. Ela ficou bastante conhecida por isso, não somente em sua cidade, mas em vários outros lugares do mundo, assim como nos arredores sociais da internet, em que já tem mais de 4.000 seguidores. Com isso, Nádia lançou a própria linha de roupas e acessórios na internet, cujo dinheiro da venda vai para a compra de garrafas d'água reutilizáveis para os seus colegas de escola. O que Nádia fez e ainda está fazendo é parte do significado de preservar. Que tal agirmos da mesma forma a respeito do lixo que vemos no nosso caminho? Será que podemos deixar o nosso trajeto mais bonito e limpo? E o pátio da nossa escola? E a nossa própria sala de aula? A dificuldade, né? Nós temos essa dificuldade, estamos lutando para manter a nossa sala de aula, para manter o pátio da escola limpo. Se cada um for responsável de pegar o seu lixo e colocar na lixeira, esses detalhes aconteceriam menos e teríamos um ambiente mais limpo e mais agradável. Página 101. Construindo conhecimento. Cidades históricas. As cidades mineiras, que abrigam os trabalhos de Aleijadinho, são chamadas de cidades históricas. Uma cidade histórica é aquela que preserva algum tipo de construção importante que diz algo sobre o passado do lugar. Essas construções podem ser tombadas, ou seja, declaradas pelo governo como patrimônio cultural brasileiro, e assim não podem mais ser destruídas ou demolidas, pois preservam a história e a memória do local. Veja alguns exemplos de cidades históricas do Brasil. Exemplo de cidades históricas do Brasil. Olha só, cidade de Belém, cidade de Olinda, cidade de Merinópolis, cidade de Iguapé, cidade de Paranaguá. Página 102. Você se lembra de que estudamos no segundo ano sobre a construção de Brasília? Algumas das cidades históricas do Brasil foram fundadas mais recentemente, como é o caso da nossa capital federal. Brasília foi construída entre as décadas de 1950 e 1960, muito depois das cidades históricas coloniais apresentadas nessa unidade. A seguir, veja a imagem dos prédios do Congresso Nacional em Brasília e compare essas construções com as outras que vimos até agora. Congresso Nacional em Brasília, no Distrito Federal. Interessante que essa construção ela ainda está preservada e ela é desse jeitinho aqui, tá? Agora observe novamente as imagens apresentadas no infográfico e as imagens do Congresso Nacional. E responda: o que há de diferente entre a construção de Brasília e as construções das cidades históricas apresentadas no infográfico? Vocês conseguem se lembrar de alguma outra construção que parece ser colonial na sua cidade? Ou em alguma outra cidade que já tinha visitado? E de algumas que aparece mais moderna, como a de Brasília? Compartilhe as suas experiências com o professor e com os colegas. Se você se lembrar, se você quiser pesquisar, escreve lá no Google, né? Cidades históricas, que vai aparecer para você uma variedade enorme de patrimônios históricos tombados pelo Brasil afora. Vamos falar do Brasil, né? Página 103. Família e escola. Existem vários aplicativos que nos ensinam sobre as cidades históricas e patrimônio cultural. Um dos mais interessantes é a Trilha Cultural, que foi construída em parceria com o IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O jogo nos oferece a possibilidade de criar álbuns de selos que se tornam cartões postais da cidade e de monumentos históricos brasileiros quando o jogador consegue fazer as conexões corretas. Convide sua família a instalar o aplicativo e se divertir com ele. Será que você vai conseguir encontrar cartões postais de algum lugar que você ou sua família já conhecem? Arquitetura. Você se lembra de que no segundo ano também estudamos a respeito de arquitetura? As construções e edificações que vemos nas cidades históricas são frutos dessa arte. Como já vimos no ano passado, nos anos anteriores, a arquitetura é a arte que tem como objetivo construir espaço em um determinado local,
pensando no conforto e também na função social que essas construções podem ter. Construções dos Maasai, povo nômade da Quênia, ao leste do continente africano. Olha, precisa ter uma base, né, um estudo, uma estrutura, um plano para desenvolver esse tipo de moradia. Parece que é simples, mas não é. Ele requer que as pessoas tenham o conhecimento para estar fazendo essas casas. O ser humano sempre precisou de locais para morar, proteger-se do frio, guardar as suas coisas e cuidar de sua família. Dessa necessidade surgiu a arte de construir certos espaços, tais como casas ou abrigos. Com o passar dos séculos, os homens foram se juntando em tribos, vilas e, consequentemente, em cidades que são centros urbanos. Nessas civilizações e sociedades surgiram construções que representavam o governo, a religião local e outros símbolos de quem detinha o poder. Assim foram construídas as pirâmides do Egito Antigo, a Catedral de Notre-Dame na França e a residência oficial dos presidentes dos Estados Unidos que conhecemos, como a Casa Branca. Dá-se o nome de arquiteto aquele que planeja, desenha e supervisiona as mais variadas construções arquitetônicas. Observe algumas delas a seguir. As pirâmides de Gizé, com a cidade de Cairo ao fundo, teve todo um planejamento, né? Mesmo que o nome na época não era arquiteto, mas com certeza a pessoa que fez, ela teve que medir, ela teve que seguir um planejamento para dar certo uma pirâmide desse porte. A Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França. A Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos. Certas construções arquitetônicas são tão belas ou importantes que, quando se quer preservá-las, podem ser transformadas em museu. Um exemplo disso é o Museu Imperial de Petrópolis, na cidade histórica do mesmo nome, no estado do Rio de Janeiro. O museu foi o antigo palácio de verão da família imperial brasileira, a partir de 1862. O nome do arquiteto, que originalmente desenhou as linhas do palácio, é Julius F. Coelho, 1804-1847. Fachada do Museu Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Algumas vezes, um museu novo, de arquitetura mais moderna, pode ser tão impressionante como a arte em seu interior. O Museu Guggenheim, em Nova York, por exemplo, abriga obras de grandes pintores, como Vincent van Gogh e Pablo Picasso. E por causa do projeto inovador do arquiteto Frank, em 1867-1959. É também uma atração turística bastante famosa da cidade. Olha, gente, como é uma obra espetacular. Chama atenção, né? Museu Guggenheim, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Você sabia? A cidade histórica de Olinda, no estado do Pernambuco, que vimos no infográfico Arte, de que as suas construções, Olinda é palco de muitas manifestações culturais, como dança e ritmos locais. Por exemplo, o frevo e o maracatu, dançarinas de frevo nas ruas de Olinda. Além disso, no período do carnaval, ela abriga uma das mais interessantes expressões da cultura brasileira. Os desfiles de bonecos gigantes de Olinda, enormes esculturas de mais de 3 metros de altura, que podem chegar a pesar 30 quilos. A tradição dos desfiles como boneco gigante começou em Olinda em 1932, quando o primeiro boneco foi criado, para sair em um desfile do carnaval. Depois disso, outros bonecos foram sendo confeccionados e também incorporados ao desfile dos blocos carnavalescos. Em meados da década de 1970, o desfile desses bonecos realmente se popularizou e ficou mais conhecido nacionalmente. Muitos outros bonecos surgiram imitando personagens fantasiosos, históricos ou atuais, como imperadores, presidentes e celebridades nacionais e internacionais. Assista o vídeo disponível no portal Edra sobre o Carnaval de Olinda, do desfile dos bonecos gigantes. A prof vai estar deixando, tá? Esse link para quem quiser estar olhando.
Vai lá, dá uma pesquisada. É muito interessante para você ver como que é feito, né? Personagens que foram transformados em bonecos gigantes, como Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Silvio Santos e Ana Maria Braga. 108. Vamos à obra. 1. Depois de ter lido e aprendido sobre as cidades históricas, marque as alternativas corretas. Então, aqui, você vai estar analisando, né? Para você responder a correta. A correta, pessoal. Aí tem. As cidades históricas brasileiras têm pouca importância para a preservação da história do país? Jamais, né? Não é correto uma coisa dessa. Cidades históricas são centros urbanos que abrigam construções muitas vezes antigas que guardam alguns pedaços da história de um tempo, de um local? Correto. Olha a dica aí. Só podem ser consideradas cidades históricas aquelas que são muito antigas em estilo colonial? Jamais, né? Presta atenção na dica. É possível ajudar na preservação das cidades com atos simples, como não jogar lixo na rua ou recolher o lixo que vemos espalhado pelo caminho? Com toda certeza. É possível sim. 2. Pesquise duas imagens da cidade histórica que não foram mencionadas nessa unidade e colhe-as nos quadros disponíveis no material complementar. Depois, escreva o nome das cidades e destaque as páginas e compartilhe com a turma que você pesquisou, com os colegas, e faça um mural, por exemplo, de cidades históricas. Destaque do material complementar os adesivos de alguns profetas esculpidos por Aleijadinho e cole no quadro a seguir, seguindo a silhueta de cada escultura. Então, aqui você tem que se basear na silhueta, para você pegar o material complementar, que a prof já falou, né? Estamos na página 135, e você vai colar o adesivo aqui. O material complementar está na página 135, deixa eu corrigir, e você vai pegar o adesivo e vai colar aqui na página 109, ok? Conecte o assunto. Pense na casa ou no prédio onde você mora. No primeiro quadro, faça uma lista de elementos arquitetônicos que existem no local, como janelas, portas, telhado e tudo que compõe a construção. No segundo quadro, faça uma lista de elementos arquitetônicos que você consegue identificar ao olhar as imagens das cidades históricas brasileiras que estudamos. Então, tá bem tranquilo aqui, né? Você vai fazer aí na sua casa e vai no segundo quadro uma lista de elementos arquitetônicos que você consegue identificar ao olhar as imagens das cidades históricas brasileiras que estudamos. Observe as duas listas elaboradas por você e responda quais desses elementos são semelhantes nas duas listas. Existem elementos que só aparecem em uma das listas? Criando arte. Agora é hora de sairmos da sala para desenhar. Leve algumas folhas de papel, lápis e borracha, além de um livro ou uma prancheta para apoiar o papel. Para essa tarefa, siga as orientações a seguir. A sua missão será de desenhar pelo menos 5 janelas e 5 portas ou portões que encontrem pela escola. Não há problema caso a janela e portas fiquem muito parecidos, pois a repetição nos ajuda a ficar mais atentos aos detalhes, porque o que você viu em uma pode ser encontrado em outra. Cada folha de papel pode ser dividida em dois lados para ser encontrada em outra. Em dois lados para melhor aproveitamento do espaço. Tente sentar à frente desses lugares silenciosamente e sem se mexer muito. Procure copiar cada linha que você vê, mantendo as proporções de cada um desses elementos arquitetônicos. Não é necessário colorir, mas se quiser você pode sombrear algumas áreas com lápis. Se tiver dificuldade, procure o seu professor e ele dará algumas dicas. Escreva o seu nome em todas as suas produções e entregue para o professor no final da atividade. Você vai estar fazendo na sua casa, tá? Então, você vai pesquisar as janelas que tem aí, o portal que tem aí. O que eu aprendi? As cidades históricas podem ser antigas como Olinda ou mais, novas como Brasília. É importante preservar esses locais, mesmo que seja com pequenos gestos como recolher o lixo da rua, o que todo mundo pode fazer. As cidades históricas são parte do nosso patrimônio cultural e preservam muito da arte do nosso povo, como esculturas e a dança.
Cidades históricas são aquelas que têm valores históricos e preservam seu patrimônio cultural local. As cidades históricas estão cheias de arte, principalmente obras arquitetônicas. Ok, chegamos ao final dessa unidade. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, né? Nós chegamos na unidade 6. Entramos então na atividade complementar, já expliquei o que você vai fazer. Ótimo estudo para você. Finalizamos a apostila de arte. Hoje é sexta-feira, dia da nossa brincadeira. Nós vamos estar postando aqui um vídeo, né? Falando de dança, de alegria, para você estar conectado aí com a atividade legal que você pode estar fazendo.